Olá, meu nome é Anísio, sou médico neurologista e hoje eu venho falar contigo o passo a passo de nossa consulta sobre epilepsia. Em primeiro lugar, vou te explicar o que significa epilepsia. Epilepsia é um termo que a gente usa para designar aquela pessoa que tem uma predisposição a ter crises epilépticas de maneira recorrente. Todos nós podemos ter alguma crise epiléptica por algum motivo específico, às vezes uso de alguma medicação, às vezes alguma lesão no cérebro, mas tem algumas pessoas que têm uma predisposição a ter crises epilépticas sem nenhum outro fator adicional. Então, a esses casos, a gente chama de epilepsia. E o que é uma crise epiléptica, afinal? Crise epiléptica é quando acontece uma descarga elétrica anormal no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele se comunica através de feixes elétricos, que tem um ponto de origem específico e um ponto final específico. E é uma comunicação organizada. Quando essa comunicação ela fica desorganizada, aleatória, sem um ponto de origem e um ponto final, acontece então o que a gente chama de uma crise epiléptica. E a depender da região do cérebro que foi acometido por essa descarga epiléptica, essa descarga elétrica, a pessoa vai apresentar sintomas diferentes. Então, se essa descarga elétrica acontece, por exemplo, na região do cérebro que controla o braço, a pessoa apresenta movimentos involuntários naquele braço. Se for uma descarga elétrica na região do cérebro responsável pela visão, a pessoa pode começar a enxergar luzes, formas geométricas inexistentes. Se for uma descarga elétrica na região da audição, a pessoa pode começar a ouvir sons como apitos, buzinas, sirenes. Então, o sintoma de uma crise epiléptica, ela varia de acordo com a região do cérebro que aquela descarga está acontecendo. Quando essa descarga ela se espalha para o cérebro como um todo, acontece a famosa convulsão, que é quando a pessoa perde a consciência, tem abalos no corpo inteiro, por vezes solta xixi, a boca fica salivando, a musculatura fica rígida. Isso acontece porque a descarga se espalhou pelo cérebro, e aí acomete todos os músculos dos braços, das pernas, inclusive da boca, da garganta, e a pessoa fica um período com aqueles movimentos sem consciência, e depois de um tempo ela vai despertando, voltando ao normal. Bom, então, diante de uma paciente que chega para mim no consultório com uma queixa já por vezes direcionada de epilepsia, eu preciso entender como é a epilepsia dele, como é a crise dele. Porque às vezes só pela história da crise a gente já consegue identificar talvez onde está o foco no cérebro que está causando aquela crise epiléptica. Só para você entender como são diversas as causas de epilepsia, em países subdesenvolvidos, isso inclusive no nosso país, a principal causa de epilepsia é a neurocisticercose, uma infecção causada por um verme. Em idosos, a principal causa de epilepsia é um AVC, isso mesmo, o AVC, uma doença tão comum que acomete pessoas geralmente numa faixa etária mais avançada, deixa cicatrizes no nosso cérebro, e essas cicatrizes podem levar a descargas elétricas anormais, causando AVC. Outra causa de epilepsia bastante comum são as epilepsias genéticas, aquelas epilepsias em que a pessoa já nasce com uma predisposição genética a apresentar crises epilépticas. Nestes casos, os exames que a gente faz, ressonância e eletroencefalograma, costumam ser normais. E é muito comum as pessoas chegarem no meu consultório falando: doutor, já fiz esses exames diversas vezes e nunca deu nada. O que será que está acontecendo? Às vezes é uma crise epiléptica genética, e esses exames vêm normais e com isso ajuda a excluir diversas outras causas de epilepsia. Então, como vocês podem ver, o diagnóstico de crise epiléptica é basicamente dependente apenas da história. Pela história, a gente consegue definir se é ou não uma crise epiléptica. Mas por vezes a história não é tão típica, e aí a gente pode precisar realizar alguns exames para entender se de fato aquela história é uma história de crise epiléptica ou não. Quais os exames então que em geral a gente se apoia
para ter uma definição diagnóstica. Esse exame é o eletroencefalograma. É um exame que a gente coloca alguns eletrodos na cabeça, bem parecido com aquele exame do eletrocardiograma, só que ao invés de colocar os eletrodos no peito, a gente coloca os eletrodos na cabeça. E a gente avalia a eletricidade do cérebro. Pode ser que a gente flagre durante o exame uma crise epiléptica. Contudo, as crises epilépticas podem ser muito espaçadas e às vezes a gente precisa de um eletroencefalograma muito estendido e às vezes apoiado também por vídeo. Então, outro exame, por vez, que a gente pode precisar fazer é um vídeo eletroencefalograma, que é um eletroencefalograma bem mais longo, por vez de 12 a 24 horas, com gravação de vídeo associado. Uma vez definido o diagnóstico de epilepsia, a gente precisa entender, então, qual a causa dessas crises epilépticas. Não dá para a gente se contentar com um diagnóstico puro de epilepsia, assim como não dá para a gente se contentar com um diagnóstico puro de dor de cabeça. A gente precisa entender qual a causa da dor de cabeça, qual a causa da epilepsia. E para isso, em geral, a gente se apoia também no eletroencefalograma. Por vezes, a gente faz um exame de imagem associado. Geralmente costuma ser feito a ressonância magnética do crânio. Uma vez definida a causa da sua epilepsia, aí a gente vai poder ser mais certeiro no tratamento. Qual medicação usar, quais opções terapêuticas, além de medicação, a gente pode eventualmente utilizar para o tratamento da sua crise. Uma vez definido o tratamento, vamos precisar manter um segmento, um contato mais próximo. E eu costumo passar um dever de casa para meus pacientes com epilepsia, que é um diário de crise. Eu peço para o paciente anotar em uma agenda, ou no diário, ou no celular, toda vez que acontece uma crise epiléptica. E é isso que vai servir de parâmetro para a gente entender o nosso grau de sucesso do tratamento e quais os próximos passos que a gente vai ou não precisar eventualmente adotar. Além disso, eu costumo deixar algumas orientações para aquelas pessoas que não estão com as crises totalmente controladas. Alguns cuidados precisam ser adotados. Então, por exemplo, direção de veículos, moto, carro ou máquinas precisam ser evitados pelo risco de acidente. O nosso objetivo com o tratamento é que você tenha uma vida normal e sem crises. Não podemos aceitar que você tenha uma crise eventualmente, porque as crises não dão aviso, você pode acabar se acidentando diante de uma crise. Então, nosso objetivo, inicialmente, é zerar as crises. E, em geral, a gente consegue fazer isso com uma medicação apenas. Por vezes, precisamos associar 2 ou mais medicações, mas quando a gente precisa associar mais de 2 medicações, a gente precisa se interrogar se tem algum outro tipo de tratamento que vale a pena a gente considerar fazer. Então, outros tipos de tratamento que por vezes a gente pode fazer são procedimentos cirúrgicos, como por exemplo o implante de um estimulador do nervo vago aqui no pescoço, ou então até mesmo uma retirada daquele pedacinho do cérebro que está causando crises epilépticas anormais. A indicação desse tipo de tratamento depende da causa da sua epilepsia e o seu médico que vai julgar a viabilidade ou não desse tipo de tratamento. Além disso, costumo deixar algumas orientações para aqueles meus pacientes que ainda não estão com as crises totalmente controladas. Quem ainda tem crise, mesmo que de vez em quando, deve evitar alguns tipos de exposição, como exposição à altura, subir em escadas, exposição à direção de máquinas ou veículos, adentrar em águas como piscinas, rios, mares. Esses tipos de exposição levam ao risco de acidente. E se a pessoa tiver crise durante essas atividades, pode acabar tendo algum acidente mais grave. Bom, esse é um resumo da minha linha de raciocínio na consulta de um paciente com epilepsia. Se você já teve alguma crise epiléptica, faça o convite para vir a uma consulta. Espero te ajudar.